Então, uma boa noite a quem está nos assistindo aí, uma boa noite a vocês também. E eu quero que você ligue seu aplicativo ou abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30, nós vamos ler apenas o versículo 19. Deuteronômio 30, 19. Antes de começar a ler, eu quero dizer que aqui é Deus falando com o povo. A Bíblia diz que tudo que foi escrito foi, para o nosso ensino foi escrito. Aqui era especificamente Deus falando para a nação de Israel, mas isso pode ser aplicado à minha e à sua vida, amém? Amém. O texto diz assim, hoje, então veja que é uma coisa atual, o texto começa dizendo, hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. Escolham a vida para que vivam vocês e os vossos filhos, amém? Está comigo? O texto diz, eis que ponho diante de vós, isso é Deus dizendo, está disposto para cada pessoa a opção de vida, morte, bênção e maldição, e Deus ele é muito claro quando ele diz, eu não vou escolher por você, é você que escolhe, mas ele é um pai tão amoroso, e ele quer tanto que a gente acerte, que embora ele não escolha por nós, ele sinaliza, e o texto termina dizendo, escolham pois a vida, ele não diz assim, eu vou escolher por você, mas eu estou dizendo que você escolha isso. Porque as pessoas, eu já vou orar e você vai sentar, as pessoas têm uma desculpa religiosa de dizer que tudo é porque Deus quis, ou então porque Deus permitiu, mas nós precisamos nos mover à luz da palavra e entender que Deus vai permitir cada coisa que eu decidir. Antes de orar, eu quero que você repita isso comigo, diga, Deus vai permitir cada coisa que eu escolher. E é por isso que ele diz, vida, morte, bênção e maldição, agora escolha a vida, amém? Oh glória, que obra é essa? Deus é bom, aleluia, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser gratos a Ti, bendizer o Seu nome, o Senhor é bom, a Sua palavra é a verdade, Senhor, eu tenho plena convicção de que eu sou apenas um canal, eu sou apenas um instrumento, eu não tenho poder, Pai, de entrar no coração das pessoas, eu não tenho poder de mudar a vida delas, mas eu tenho esse poder de ser instrumento, de me colocar suscetível à sua influência, à sua liderança, submisso à sua liderança, para falar aquilo que está no seu coração, e eu quero crer e juntamente com os meus irmãos, ligar aqui na terra, que essa noite não será uma noite trivial, não será uma noite banal, comum, não será apenas um momento onde a gente vai estar exposto a uma palestra. Não, Pai, a Sua palavra não é só informação, a Sua palavra não é só palestra, ela é espírito e é vida. E ela nos dá condição de sair de qualquer quadro de morte. Pai, o que é um homem falando sem a sua unção? O que é um homem falando sem o seu envolvimento? É apenas um homem falando, mas um homem falando debaixo da sua unção, do seu envolvimento pode trazer vida, pode abrir os olhos dos cegos, pode libertar os cativos, e eu me coloco submisso, Pai, completamente reconhecido, como nós cantamos aqui, que eu diminua, que o Senhor cresça, porque essas pessoas são importantes para Ti, e o Seu Espírito as atraiu aqui hoje por causa de algo definitivo que o Senhor quer fazer na vida delas, e eu me coloco submisso, obediente, desejoso, Pai, de que o Senhor se mova e que no amém dessa palavra, pessoas estejam decididas aqui a viver aquilo que o Senhor tem para elas, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. E agora você pode sentar. Amados, eu orei muito hoje. Isso eu não estou querendo dizer que eu sou mais espiritual do que você. Quando eu digo orei muito hoje sobre a palavra, é exatamente por causa dessa consciência que eu tenho desenvolvido, de que as coisas elas só vão realmente acontecer através do envolvimento de Deus. E antes que você se julgue que você está de fora disso, a nossa capacidade, amados, de entender as coisas espirituais, ela não é a partir da nossa cultura, sabia disso? É muito bom ter cultura, é muito bom estudar, é muito bom você fazer cursos, mas Deus não ia limitar as pessoas ao entendimento da sua vontade, à sua escolaridade, porque Deus que é onipresente, ou melhor, Deus que é onisciente e presciente, Ele sabia que haveriam pessoas que nunca iam numa escola, que não é o caso aqui,
mas que haveriam outras que mesmo indo na escola, nunca teriam uma grande cultura. Então Deus não condicionou o entendimento da sua vontade à nossa escolaridade, à nossa escolarização, à nossa educação. Não, isso é muito bom, isso ajuda, mas a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Alô, você está aqui? Diga assim, eu sou uma pessoa espiritual. Diga então, eu tenho condições de entender as verdades que são espirituais. Deixa eu te dizer algo. Quando Deus provisiona uma mensagem, Ele não está pensando em preencher um tempo de um culto. Deus tem uma capacidade de ir muito mais além do que a gente vai. E Deus conhece na intimidade a condição de cada um. E eu não sei quanto a você, mas a minha vida não está pronta. Eu não estou resolvido em todas as coisas. Eu não estou perfeito em todas as coisas. Tem muitas áreas da minha vida que eu preciso melhorar. E alguma delas, como a gente falou sexta-feira lá na igreja do irmão, e alguma dessas coisas, elas estão para mim num status de impossível. Deixa eu dizer, se tiver uma coisa em status de impossível para você, você pode fazer alguma coisa? Não. A única coisa que nós podemos fazer em relação aos impossíveis é crer. Porque a partir do momento que a gente crê, aí sim Deus pode intervir e fazer as coisas acontecerem. Porque Ele diz, tudo é possível. Quando a gente entra no ramo, no trilho da fé, o que é impossível deixa de ser impossível. E eu oro que o Espírito ministre ao seu coração sobre a mensagem de hoje. Veja que nós começamos sinalizando que o próprio Deus, aqui eu estou só sendo um porta-voz, mas o próprio Deus diz, vocês têm condição de escolher. Sabia que o diabo, nosso adversário, ele trabalha no sentido, irmã Sandra, os demais que estão aqui, o diabo trabalha no sentido de levantar as circunstâncias e tentar impor sobre nós a mentira de que nós somos refém das circunstâncias. Quanto mais difíceis as coisas se propõem, se aparecem, menos condição a gente vê em nós mesmos de reagir e a gente começa a dizer, é difícil demais, não vou poder, não vou sair disso, parece que isso nunca vai mudar, é assim ou não? Infelizmente é assim. E aí, na verdade, o que está acontecendo quando a gente começa a verbalizar essas coisas é que nós estamos entrando no jogo do diabo de viver por aquilo que vemos. Deixa eu dizer uma verdade, ou mais uma verdade, circunstâncias sempre vão haver, dificuldades sempre vão haver, seja na minha vida, seja na sua, se não estiver acontecendo na minha e na sua, vão haver no sistema, só que as circunstâncias elas não existem para dizer como nós temos que viver, não, o que existe para dizer como eu e você tem que viver é a palavra, e ela diz para a gente viver não por aquilo que vemos, 2 Coríntios 5:7, está comigo? Vamos lançar a Bíblia, eu creio na Bíblia, irmão. Eu não creio em conversa, eu creio na Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela é o martelo que esmiuça a penha. Você sabe que uma penha é um sinônimo de pedra. E uma pessoa ou uma circunstância, preste atenção, uma pessoa ou uma circunstância, por dura que seja, se ela se expor à palavra por um tempo suficiente, ela vai se despedaçar. Aleluia. Veja o que diz em Abacuque, capítulo 17. Que capítulo 17? Capítulo 3. Abacuque nem tem essa quantidade de capítulos. Na verdade, Abacuque só tem 3 capítulos. É versículo 17, do capítulo 3 de Abacuque. Abacuque 3:17. Veja aqui, amados, a declaração de um homem de Deus, que podia ser uma mulher de Deus, porque aqui não diz que Abacuque era uma pessoa poderosíssima, não. Ele era um profeta menor, assim como eu e você. Então, um homem de Deus ou uma mulher de Deus, veja aqui a declaração e o entendimento de um homem de Deus que ministra a mim e a sua vida. Ele diz assim, mesmo não florescendo a figueira, levando em consideração que aqui é um homem que está falando sobre uma realidade onde eles viviam, se mantinham a partir do que plantava e colhia, certo? Então ele está dizendo assim, mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, perceba que ele está só falando sobre coisas relativas à agricultura. Ele está dizendo, mesmo que nada disso esteja funcionando,
não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, agropecuária, agricultura com animal, chama agropecuária, sabia disso? Não havendo ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Olha aqui para mim. O que é que esse texto está dizendo? Esse texto está ministrando, Roger, a mim e a sua vida, que existe uma grande possibilidade, que existe uma grande inclinação para nós, pessoas naturais, vivermos de acordo com as circunstâncias. Ou seja, se as coisas estiverem indo bem, eu estou indo bem. Então, se as coisas não estiverem indo tão bem, automaticamente eu também vou mal. Só que a referência e que o Espírito quer ministrar a mim e a sua vida aqui hoje é que a gente vive sob um padrão errado de achar que as coisas naturais é que dão sustentação às espirituais. Então a gente foca no natural primeiro, a gente está sempre deixando para segundo plano as coisas espirituais. No que a gente puder adiar, a gente adia. E muitas vezes a gente adia pelo pretexto do que não está funcionando naturalmente. Ah, eu queria estar, mas não estou por causa disso. Ah, eu queria fazer, mas não faço por causa disso. E nunca vai fazer. Quanto vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque isso é colocar um carro na frente dos bois. Eu estou esperando as coisas naturais melhorarem para eu tomar uma postura espiritual. Não foi assim que Deus ensinou, não é assim que Abacuque está ministrando aqui. Agora, a verdade, isso está escrito lá em Hebreus 11:3, é que tudo que você está vendo aqui hoje, que sempre e que existiu desde o princípio, ele tem origem no que não se vê. Ou seja, tudo que é natural tem origem no espiritual. E amados, as coisas naturais, os vieses, os trilhos naturais, pode ser que funcione para o sistema, mas para mim e para você só funciona o trilho da fé. Amém. Então a gente precisa decidir. Essa palavra hoje é sobre decisão. Na verdade, o tema da nossa palavra, da nossa mensagem é vencendo pela palavra. Porque a gente às vezes tenta vencer pelo natural, a gente tenta vencer pela circunstância, a gente tenta vencer pelo salário. E é nessas horas que os poucos cabelos que a gente tem se atira da cabeça. E a gente faz o que todo homem corajoso faz nessa hora. Se desespera e diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas numa aliança inferior à nossa, sem o Espírito Santo habitando dentro dele, esse homem aqui diz, mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo a produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, deixa eu lhe dizer uma palavra tão simples, eu posso até dizer amém depois disso. O que eu e você não podemos abrir mão nunca é da nossa relação com Deus, é da nossa fé, porque pode faltar qualquer uma dessas coisas. Se não faltar a fé, a gente vai conseguir dar a volta por cima. Deus vai nos levar ao lugar de restituição, e a minha e a sua Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Estão entendendo, amados? O que ele está dizendo aqui, não florescendo a videira, ele está dizendo, nós não podemos viver pelas circunstâncias. Circunstâncias sempre vão existir, amados, e a gente não pode permitir que elas ditem a cadência da nossa vida. Eu queria dizer para você, a partir de hoje nunca mais vai acontecer um problema, nunca mais, mas isso não é verdade, nem Jesus fez isso, pelo contrário, ele disse, eu vou vacinar vocês, vem cá, no mundo tereis aflições. Agora, o mesmo Jesus que disse que no mundo tereis aflições, você deve viver preocupado com elas. Ele não disse isso, essas aflições vão lhe destruir. Ele não disse isso, ele disse as aflições são inerentes ao mundo, mas tenham bom ânimo, mantenha atitude, porque eu venci o mundo. E a vitória que vence o mundo é a vossa fé. E você pode vencer também. É isso que ele está dizendo. Glória a Deus. Está comigo, amados? Então o Espírito está abrindo os meus e os seus olhos para a gente entender que se Deus colocou diante de mim opções, é porque eu tenho condição de escolher. Eu não estou dizendo que hoje tudo vai mudar, mas hoje precisa mudar dentro de você, pelo menos a mentalidade de vítima, no sentido de que não tinha o que fazer. Se não tiver nada para fazer naturalmente, porque geralmente às vezes não tem mesmo, no rompimento às vezes você não tem nada mesmo, nem na sua mão, nem na sua casa, nem na sua conta, às vezes não tem mesmo. Naturalmente não tem, mas a atitude tem que mudar.
Porque nós não vamos tocar em nada natural se antes a gente não se apossar daquilo primeiro pela fé. Não adianta, amados. Deus não nos trata. As respostas que a gente tem por Deus, de Deus não é pelo tanto que Ele ama a gente. Ai, tão queridinho. Não, a Bíblia diz que Ele responde fé. Sabe que as pessoas, tem muita gente hoje que não quer nem vir numa igreja, porque em dado momento da vida delas, elas se voltaram contra Deus por ter acontecido algo que elas atribuíram a Deus a autoria daquilo, a responsabilidade daquilo. Aí eu quero já dizer que a Bíblia diz que Deus é bom e não existe nele mal algum. E Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ou seja, por mais que a religião diga, inclusive a evangélica pode dizer, que Deus faz o mal, isso não é bíblico. O mal é algo que entrou no mundo por causa do pecado de Adão e vai bater a mim e a sua porta, porque é diferente de nós, que muitas vezes negligenciamos, o diabo está focado em cumprir o trabalho dele. Quantos estão... É uma mensagem chocante, mas é uma verdade. Circunstâncias existem? Sim. O mesmo homem que disse isso, mesmo não havendo isso, mesmo não havendo aquilo, mesmo não pagando as contas, mesmo não conseguindo fazer assim, mesmo as coisas não estando como eu gostaria que estivesse, ele diz, ainda assim eu exultarei. Você sabe o que essa palavra exultar quer dizer? Exultar é um sinônimo de alegrar. Você percebe que Paulo, lá em Filipenses 4,13, Paulo vai dizer assim, ó, eu posso passar necessidade, se for o caso, eu posso estar em fartura. Eu posso ter muito, se for o caso, e pode até ser que eu não tenha nada. Ele disse, aí ele conclui dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Luiz, pode dar uma olhadinha ali naquilo? Se for perto, tu pede só por favor, para não... Ah, é? Ah, então tá bem, não tem problema. Eu pensei que era na rua, não tem problema. Aqui, fiquem ligados aqui para a gente não se perder. Estão comigo? Olha só. Ele diz, ainda assim exultarei. Quando Paulo fala sobre ter fartura ou ter falta, embora não seja a vontade de Deus que a gente passe, mas pode acontecer. Nem tudo que acontece conosco é a vontade de Deus. Pode acontecer. Não, a vontade de Deus é que Ele disse, eu vim para que a gente tenha vida e tenha plenamente. Mas o que Paulo diz, corroborando com esse texto de Abacuque que a gente está lendo, é que ele diz, aprendi contentamento. Eu preciso explicar o que é contentamento. Essa palavra contentamento parece com o quê? Com contente, sim ou não? O que é contente? É a mesma coisa de exultante, é a mesma coisa de alegre. Tem tudo a ver com o que ele falou aqui, ainda assim exultarei. Paulo estava dizendo a mesma coisa, se faltar isso ou se faltar aquilo, ou se tiver demais, não vai mexer no meu contentamento. Isso é uma postura, mas de estabilidade, que no reino do Espírito, quando o diabo consegue ver isso em mim e você, quando a gente atingir esse patamar, Roger, ele sabe, ele não vai parar de tentar, mas ele sabe que você não vai parar mais no caminho. Ele vai dizer, para esse aí já não dá mais, porque eu vou insistir e ele vai continuar. Ele vai continuar se tiver tudo bem, e ele vai continuar se não tiver tudo bem. Agora, quando não está tudo bem, a minha continuidade em Deus faz com que as coisas se ajustem, porque o maior habita em nós. Quantos estão entendendo? Amém. Vou repetir, circunstâncias sempre vão existir, mas nós podemos crescer em Deus a ponto delas não nos fazer parar mais. A Bíblia fala, o mesmo Paulo que fala isso, ele diz lá agora em Filipenses, no capítulo 4, ele vai dizer, a paz que excede todo entendimento. Exceder, você sabe o que é, né? Exceder é uma medida a mais. Ah, era só até aqui, mas excedeu. E ele fala, quando nós, em vez de ficar preocupados, entregamos ao Senhor numa atitude de confiança, a gente pode desfrutar da paz que excede todo o entendimento. Mas é a mensagem de hoje, eu espero que o Espírito lhe ajude a entender. O que ele está dizendo é, exceder o entendimento é assim, ó, naturalmente, nada mudou, hipoteticamente. Naturalmente está tudo do mesmo jeito, mas você não está mais se movendo por aquilo, porque a paz excedeu aquela condição, e você não permite mais que aquilo lhe molde. Aleluia. Veja o que esse homem
diz na continuidade. No versículo 18, Abacuque 3,18, ele diz: ainda assim exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Sempre que eles usavam a expressão salvação aqui na Antiga Aliança, ele estava falando literalmente sobre livramentos. Livramento de oposições, livramento de faltas, de inimigos, porque era muito comum naquele tempo. Aí no versículo 19 ele diz: ó Senhor, é uma oração isso aqui. Ó Senhor, ó soberano, Tu és a minha força. Perdão, mentira. O Senhor, o soberano, é a minha força. E Ele quem? O Senhor soberano. Deus é a sua força? Amém. Diga isso para você mesmo, diga: Deus é a minha força. Deus é a minha força. Vai ter hora que no dia as coisas pressionando, você vai estar se sentindo mais fraco do que caldo de cheixo, caldo de batata. E você, caldo de cheixo, sabe o que é que não? Cheixo é pedra. Já viu, você tomou um caldo de pedra? Não tem nutriente ali, é fraco, não serve de nada. E mesmo que um dia você tenha se sentido mais fraco do que caldo de cheixo, caldo de pedra, caldo de batata, você vai dizer: ó soberano Senhor, Tu és a minha força. Está comigo? Amém. E olha o que ele diz na continuidade: Ele, o Senhor que é a minha força, faz os meus pés como o da corça e me faz andar em lugares altos. O que é que isso tem a ver com o que a gente está falando? Perceba que antes ele falou sobre um quadro de circunstâncias adversas. Não havendo ovelha no curral, não havendo... Se a gente fosse contextualizar, era sem ter dinheiro na conta, sem ter um trabalho para adquirir dinheiro, sem ter um primo rico para pedir emprestado, sem ter um pai que tenha dinheiro na conta. Se fosse naturalmente, era isso que ele estava dizendo. Se fosse contextualizando hoje. E ele diz: ainda assim, eu vou me alegrar em Deus. Por que alguém se alegra quando as coisas não estão em ordem? É porque é bom as coisas não estarem em ordem? Não, é porque ele tem uma convicção que aquele em quem ele está se alegrando vai mudar esse quadro aqui. E aí ele diz depois: Ele é a minha força, é a minha fortaleza. E Ele faz os meus pés como o da corça ou do cervo. Isso aqui era uma espécie de veado. E ele é conhecido exatamente por andar, e ele diz aqui, ó: e me faz andar em lugares altos. Por que é que esse bicho é um quadrúpede? Ele não é uma ave. Mas às vezes você vê um filme ou uma postagem dessa e você vê aquele bicho parecendo um bode, já viu? Eles estão tão alto que você fica pensando: como é que eles subiram ali? É uma corça, um cervo. Como é que eles chegaram ali? Eles chegaram porque Deus os ajudou. Em função de quê? Porque é bom estar lá em cima? Não, porque aquilo ali, ele está andando por cima daquilo que representa para ele uma dificuldade, um impedimento, um predador. Os predadores daquele animal não andam pelo lugar que ele anda. Então, preste atenção, porque o Espírito está falando com você. O que Deus fez com o servo, e ele está dizendo aqui que Deus faz conosco, não é fazer todos os seus inimigos ou todas as circunstâncias desaparecer, é fazer você andar sobre elas. É a mensagem de hoje, amados, porque a gente está andando para a maturidade. Ah, irmãos, Deus vai fazer um milagre, traga R$100, 500, 200. Não, aqui você nunca vai ver isso. Nós não cremos nessas coisas. E agora todos os seus problemas vão desaparecer. Não. Os problemas não desaparecem, Deus faz com que a gente cresça e ande sobre eles. Quando a gente para de viver pela circunstância e passa a viver pelo que a palavra diz. O que é que a Bíblia diz? Quantos aqui já se sentiram só? Levanta a mão, e eu já estou com a minha levantada. Eu já me senti só assim, irmão, só de me arredecer. Mas quantos sabem que aquilo era só um sentimento? E diga-se passagem, era um sentimento mentiroso. Porque Deus é verdadeiro. A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E ele diz: nunca te deixarei, jamais te desampararei. No dia que a gente estava fraco e só caldo de cheixo, mais errado que joelho de galinha, quebrado mais do que arroz de terceira. Antigamente lá, eu sou do Nordeste, nas altas secas tinham frentes de emergência onde eles davam umas comidas assim, irmão, que até os porcos rejeitavam. Um feijão de pedra. Pense num feijão que ficava de molho uma semana e quando você ia cozinhar, quebrava as obturações tudo. E os arroz, assim, parece que eles tinham botado no pilão e tinha feito assim. Não tinha um grão inteiro. Aí chama de arroz de terceira.
Aí eu estou explicando para você entender meus ditados paraibanos. Mesmo que você esteja mais quebrado do que arroz de terceira. A palavra para mim e para você hoje, e que isso engrandece a Deus, amados, quando nós nos movemos não pela condição que a gente está, mas pelo que a Bíblia diz, Deus é louvado. Sabia que uma pessoa que nunca pegou no microfone, que nunca vai tocar um violão, que nunca vai subir um palco, ela pode louvar e adorar a Deus? Sim, com a sua atitude, porque música é só um tipo de adoração. Tem uma matéria da nossa escola que é louvor como estilo de vida. Aí você vai ver que louvor cantado é só uma parte, mas a nossa vida, quando a circunstância pede que a gente murmure e a gente não murmura, Deus está sendo engrandecido. Quando a circunstância pede que a gente revide e a gente não revida, Deus está sendo louvado através da nossa vida. Quando a circunstância pede que a gente fale algo que é contrário à natureza de Deus e a gente não fala, Deus está sendo engrandecido. Você está comigo? Ele diz, ele faz com que os meus pés sejam como o do cervo, como o da corça, que anda em lugares altos. Quantos já viajaram de avião aqui? Tem gente que tem pânico só de pensar. Quase sempre, né, Roger? Quase sempre tem dependendo do tamanho da viagem, pode ser que você pegue turbulência, que hoje eles chamam de forma mais suave para as pessoas não se assustarem, área de instabilidade. Estamos atravessando uma área de instabilidade. Primeiro faz um apito assim no avião, pi, quando dá um pi você já sabe, vem coisa aí. Aí, senhores passageiros, apertem os cintos, estamos atravessando uma área de instabilidade. Geralmente, essa área de instabilidade ou é uma tempestade ou são nuvens muito densas. Como o avião ele é movido por turbinas, é uma circunferência imensa ali de turbinas girando. Quando o avião vai atravessar aquele lugar de densas nuvens, as nuvens pesadas entram ali e literalmente o avião tremula. E se for uma área grande demais, ele vai ficar subindo e descendo, exatamente procurando o quê? Uma área de estabilidade. Aí o que é que isso tem a ver com as coisas que que o Espírito está ministrando a nós? É que, amados, ter os pés como o da corça, é como se você estivesse numa viagem, atravessando uma grande área de instabilidade e, na maioria das vezes, para sair da área de instabilidade, o piloto ele voa acima da tempestade. Se ele estiver acima da tempestade, não importa se o mundo está se acabando embaixo dele, não vai atingir, porque ele está sobre. Alô? Amém. E é isso que Deus está ministrando a mim e a sua vida. Essa é uma mensagem para pessoas maduras. Não é uma mensagem utópica, todos os problemas vão desaparecer. Não, Deus está lhe forjando a ser um vencedor de problemas. Amém. A não mudar a sua postura independente do que está acontecendo. Está comigo? Amém. Então circunstâncias sempre vão haver, mas a Bíblia diz, amados, Romanos 8,37, é um texto que eu vou citar rapidamente aqui. A Bíblia diz, em todas as coisas somos mais que vencedores. Então em todas as coisas, Marisa, ele tá implícito oposições, dificuldades, às vezes enfermidades, que não é vontade de Deus, na verdade Jesus já levou sobre si. Mas vai acontecer na vida do ente querido, vai acontecer às vezes até na nossa vida quando a gente está com a guarda baixa, quando a gente não está crendo na palavra. Não é vontade de Deus, é um direito andar em saúde divina, mas pode ser que aconteça. Agora, quando a Bíblia diz, em todas as coisas somos mais que vencedores, ele está Deus está exatamente considerando que as oposições vão existir, mas elas não vão lhe destruir. Eu não me lembro se foi Billy Graham, um pregador desses conhecidos. Ele disse assim, eu li a Bíblia toda e eu já vi que no final o herói vence. O que é que isso quer ministrar a mim e a sua vida? O diabo pinta os quadros dele para que a gente sofra por antecipação. Não sei se você já sentiu raiva de você mesmo, eu já senti raiva de mim mesmo. Uma hora que eu me preocupei demais com uma coisa, me estressei demais, falei o que não devia. Passou um dia, 2, ou não sei quanto tempo foi, as coisas foram para o lugar, e eu tive que engolir,
a minha carnalidade e dizer, poxa, os poucos cabelos que eu tenho nessa entrada, deixa eu cobrir. Quase perdi desnecessariamente. Tem gente que aprendeu a ser resmungão. Sabe, resmungar não é orar, viu, irmão? Mas atrai espírito. Resmungar atrai espírito, mas não é o Espírito de Deus. Fica comigo que eu estou já caminhando para o final da mensagem, mas eu preciso que você esteja atento. Existe um poder tão grande, preste atenção, existe um poder tão grande nas coisas que a gente fala, que quando eu falo, eu estabeleço o domínio espiritual sobre a minha vida. Olha só que coisa. Quando eu falo, eu estabeleço domínio espiritual sobre a minha vida. Dependendo do que eu falo, eu dou o domínio a Deus. Dependendo do que eu falo, eu dou o domínio ao diabo. Isso é uma lei espiritual que funciona sobre a vida de qualquer pessoa. Tenha 1 ano de crente, tenha 1000. Ah, será que isso não é uma opinião sua, pastor? Vamos para a palavra. Irmão, se tem uma coisa que eu não faço nesse púlpito é dar opinião. Na verdade, você vai viver dando opinião em poucas coisas. Às vezes as pessoas chegam se explicando, eu digo, não precisa. Porque eu não sou bom de opinião. Eu acho que pessoas que não são boas de opinião, elas são boas de viver a palavra. O que é que eu estou querendo explicar para você? Pela palavra, que aquilo que a gente fala legaliza, delega, a expressão delegar você entende? Delegar é transferir a autoridade. E alguém que tem autoridade dá para o outro a autoridade que tem. A Bíblia diz que Jesus disse, na verdade, em Lucas 10:19, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e toda a obra do mal, e nada lhes causará dano algum. Isso é uma delegação. É Jesus dizendo, agora vocês têm o meu nome para agir como se fosse eu diante das circunstâncias. Mas eu vou lhe mostrar pela palavra que aquilo que a gente fala delega autoridade ao reino do Espírito. Então, eu não dou autoridade, amados, simplesmente a quem eu desejo dar. Ah, não, eu quero dar autoridade a Deus. Não, não é dizer isso que vai... Não, eu vou dar autoridade a Deus se eu falar aquilo que reconhece o senhorio dele. Preste atenção aqui, Provérbios 6:2, nossa mensagem é sobre o quê? Sobre decidir que a gente não vive por circunstâncias e vencer pela palavra. Provérbios 6:2 diz assim, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso pelas palavras da tua boca. Noutra versão, na NVI, diz assim, caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse e estás prisioneiro daquilo que falou. Então não pense que resmungar, murmurar ou tentar justificar uma situação, receba isso com seu espírito. Eu comecei esse culto crendo, amados, que eu sou só um porta-voz e quem vai ministrar isso ao seu coração é o Espírito, porque eu não tenho essa capacidade, eu só tenho a capacidade de falar. Ah, mas por causa disso, porque não sei o quê, porque fulano, porque meu pai, porque ciclano, porque... Murmuração, atrai demônio, dá autoridade aos demônios. E que ele diz, estás enredados pela... Se o que sai da nossa boca é, não posso não, é grande demais, é difícil demais para mim, nunca fiz isso, meu pai não me amou, fulano... O medo, a fraqueza, o fracasso começa a dominar a nossa vida. Outro princípio bíblico, para você entender que isso não é só um joguete de palavras. Não. Qual é uma coisa imprescindível que toda pessoa tem que fazer quando ela vai declarar, quando ela vai receber Jesus como Senhor? É confessar. Você confessa Ele, e a Bíblia diz, porque você confessou. Você percebe que o texto não diz que você vai receber Jesus como Salvador? O texto não diz isso. Diz que você vai recebê-lo como Senhor. E porque você o recebe como Senhor, ele se torna seu Salvador. O texto, vamos ver, o texto diz assim, ó, é Romanos 10, versículo 9. O texto diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer com o seu coração que Deus o ressuscitou, aí vai acontecer o quê?
você será salvo. Perceba que a salvação é uma consequência da confissão do senhorio. Diga, confissão atribui senhorio. Então, se eu confesso as obras do diabo, eu estabeleço o senhorio dele na minha vida. E o produto de confessar Jesus é salvação, o produto de confessar as obras das trevas é perdição. Não pense que a gente vai sair de uma dificuldade, não pense que a gente vai sair de uma oposição exaltando ela. Não, amados, as oposições existem e essa igreja é uma igreja que prega o que a Bíblia diz. E a Bíblia fala sobre dificuldade, fala sobre pecado, fala... Agora você nunca vai ver a gente exaltando o pecado aqui, porque pecado é o problema. A gente exalta Jesus, que é a solução. Existe pecado? Existe. Existe circunstância? Existe. Mas você nunca vai me ver dizer, eita, você está no deserto, é uma lacraia, é um escorpião do deserto, uma largatixa da casa, nunca vai sair de lá, vai morrer de sede. Não, irmão! O deserto é apenas o parto para dar à luz a Canaã, a terra prometida. O deserto é um lugar que a gente atravessa para ver as intervenções de Deus, para depois entrar naquilo que Ele prometeu. Deserto existe, dificuldade existe, mas a boa nova do Evangelho é a obra de Cristo. E se nós enfatizarmos o que é ruim, nunca vamos sair debaixo daquilo que nos oprime. Porque eu falo e eu dou senhorio, domínio. A minha diabetes, a minha não sei o que, a minha não sei o que lá. Isso é tudo que está no diabo. É obra dele. Agora se você diz minha, aí passa a ser sua. E ele passa a lhe dominar. Não pensa que o diabo vai escolher, vai olhar para mim, porque eu sou o pregador, vai dizer, não vou tentar tocar a vida dele com enfermidade. Vai tentar, todo dia. E se eu me ver como alguém suscetível a isso, sabe o que vai acontecer? Vai atingir, e se eu ficar mais suscetível ainda, eu vou morrer por causa daquilo. Agora, se eu decidir o que a semelhança de Abacuque, mesmo não havendo as coisas naturais encaixadas, me exultar no Deus da minha salvação e permitir que a paz exceda o entendimento, em vez de eu ficar refém da proposta das trevas, o senhorio de Cristo de dentro para fora vai tirar qualquer coisa que já tenha até entrado. Alô? Você é crente, irmão? Confessamos o Senhor, Jesus, e Ele se tornou Senhor. O que eu falo dá autoridade, o que eu falo dá senhorio. Por isso que a Bíblia manda a gente pôr um guarda na boca. Por isso que existe uma batalha das trevas sobre aquilo que a gente fala. A Bíblia diz que um Titanic pode ser comandado por um leme. Um cavalo você bota freio e comanda. Agora, a língua é como uma pequena chama que põe em brasa uma grande selva. É como um pouco de fermento que compromete toda uma massa. E é por isso que também Deus enviou uma experiência subsequente ao novo nascimento para poder lidar com a nossa falação, que é o quê? O batismo com o Espírito Santo. Então, quando você estiver pressionado pela circunstância, que você vê que vai sair uma confissão de incredulidade, senta lá para trás, senta lá marreta. Que é isso, pastor? Língua do céu. Você não é crente, não, você não crê nessas coisas, não. O diabo fica louco porque ele não entende isso. Mas a Bíblia diz que quem ora assim, ora de fato. Com Deus fará mistérios. E você está impedindo, ou melhor, você está garantindo que não vai dar comando ao diabo sobre nenhuma área da sua vida. Eu sou uma pessoa boa, mas nessa área aqui nunca deu certo. Eu sou uma pessoa boa, mas eu sempre tenho um problema aqui. E dando senhorio ao diabo. Daqui a pouco ele vai dizer, Jesus já entrou ali, mas aqui é meu e o boi não lambe. Deixa eu te dizer, amados, que o preço que Jesus pagou pela minha e pela sua vida não foi para ter uma parte nossa, não. Aleluia. Você está comigo? Amém. Que tal a gente continuar no próximo domingo? Você estava querendo mais? É algo que Deus tem colocado no meu coração, amados. É só um começo de uma mensagem. Terça-feira vai estar aqui o pastor, né, e o Demar, vai trazer algumas pessoas da igreja lá onde eu preguei. Claro, eu sei que tem pessoal que trabalha e que não podem mesmo, mas não negocia. Quem puder vir, vem. Se precisar de carona, diga que eu vou pegar. Amém? E no domingo,
a gente continua essa mensagem. Pode ser? Amém? Agora, ouça de novo. Daqui a pouco vai estar no YouTube. Ouça de novo. É algo que Deus está... Amados, eu tenho tanta convicção que não é uma palestra. É o Espírito disponível para promover rompimentos. Não faz sentido eu e você estarmos expostos e não apresentar transformação. Isso evidencia que a gente está como água nas costas do pato. Bate ali, mas não penetra. E Deus é todo poderoso, mas na sua soberania Ele decidiu que não vai invadir. Deus, por que tanto ensinamento, amados? Por que a insistência de pregar, a Bíblia diz, pregar é a tempo e fora de tempo? Porque existe um entendimento errado na nossa cabeça que Deus vai fazer na hora que Ele quiser, quando Ele quiser, por sua soberania, por sua autoridade, mas Deus não é arbitrário, Deus não invade, Deus não vai fazer aquilo que eu e você não abrir a porta para Ele fazer, e nem muito menos Deus se move por incredulidade. Nesses pedidos de oração que a gente pede para as pessoas fazerem, que quase não fazem, parece que está todo mundo muito bem, glória a Deus, né? Uma vez uma pessoa mandou uma mensagem: pastor, ore por mim que eu estou com uma doença tal e que não tem Cristo que cure. Eu digo: então pronto, vai morrer. Não é não? Eu digo: não, porque ela já demonstrou ali que está incrédula. Amado, se Cristo é aquele que cura, ela está dizendo que não tem Cristo que cura. Eu digo: não, vá medindo aí a mortalha, já vá pagando um plano funerário, se despeça da família, põe ordem em tua casa que está se encerrando, as coisas vão se acabar. Que é isso que você está dizendo, pastor? Mas Deus só tem uma obsessão, é que a gente creia. Às vezes a gente pensa: Deus quer que eu melhore, que eu mude em tudo. Não, mudar, mas é uma consequência da nossa vida com Ele. A principal coisa que Deus espera de nós é que a gente pare de ser natural, que a gente pare de viver das circunstâncias e considere o que Ele fez. A gente pensa que tem que estar perfeito. Aí a Bíblia diz lá no Novo Testamento: a obra de Deus é que creiamos no seu Filho. Porque você não vai fazer nada que realmente tenha sucesso, produto, se isso não tiver conectado inicialmente com a experiência de fé no Deus que lhe dá vida, que lhe dá condição, que lhe dá sabedoria, que lhe dá dons. Está comigo? O Senhor tem trazido mensagens e vai continuar trazendo mensagens curtas ali no devocional de manhã, mas eu mesmo tenho sido muito abençoado. Coisas para o dia a dia. E essa mensagem de hoje, que a gente vai continuar no próximo culto, veio muito forte no meu coração. O Espírito está ministrando a mim e a você. As circunstâncias não vão desaparecer dos seus olhos, você vai desaparecer dos olhos dela. Ah, pastor, você está dizendo o quê? Que eu vou morrer? Não, você vai estar escondido no esconderijo do Altíssimo. Aquele que está escondido em Deus, não tem bala que penetre. Amém? Fique de pé. Aleluia. Mensagem boa é a curta, não cansa. Mas no começo do meu ministério eu pregava 1h40, às vezes 2 horas, só de pregação. Às vezes eu ia editar mensagem, 40 minutos eu estava na introdução. Aí tem pessoas que processam isso bem, mas outras não. Se distrai, é cansativo. E uma vez o Espírito Santo ministrou ao meu coração: isso é melhor deixar saudade do que alívio. Então, né, tem gente assim: como é que foi a mensagem? Foi uma espada. Ok, penetrante, isso não, é chata e comprida. É melhor que seja algo que lhe desperte. Agora deixa eu te dizer, esse momento aqui não é tudo. Esse momento é o que você precisa para o rompimento de amanhã. Eu fico com expectativa, amados, porque não tem como você se expor a algo considerando e aquilo não lhe mudar. Às vezes a convivência de alguém cheia de mazela, mas você convive demais com aquela pessoa, daqui a pouco você está reproduzindo. Porque também as coisas detestáveis são transmissíveis. Se as coisas detestáveis são transmissíveis, imagine as coisas boas, a semente incorruptível da palavra. Então, se eu me expuser a uma companhia que vai me acrescentar, e eu considerar aquilo,
vai chegar um tempo que eu vou começar a me moldar a isso. Se eu me expuser a mensagem de Deus, que diga de passagem é espírito e é vida, considerando, vai chegar uma hora que aquilo vai começar a me afetar beneficamente. E as coisas que representavam para mim uma grande resistência e um grande impedimento, elas vão continuar no mesmo status, só que não para mim. Porque agora eu estou usufruindo da paz que excede todo o entendimento. E eu estou como uma corça que anda nos lugares altos. E quando as pessoas disserem, você não está com medo não que vai vir tal coisa aí? Aí você diz, se vai vir, não posso fazer nada. O que eu sei é que não vai me atingir. Porque a Bíblia diz, em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em tempos de escassez desfrutarão de fartura. Como eu me habilito a isso, pastor? Quantas coisas eu tenho que fazer? Não, a principal coisa que você tem que fazer é crer. Porque qualquer outra coisa que você fizer antes de crer vai ser perdido. Agora, depois que você estiver crendo, você vai ser inspirado a fazer tudo que tem que fazer. Próximo culto a gente continua falando sobre vencer pela palavra. Decidir não viver pela circunstância. Amém? Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por cada pessoa que esteve aqui, ou que está aqui, melhor dizendo, que saiu dos seus lares, que veio até esse lugar, Senhor. E principalmente nós queremos te reconhecer, porque o Senhor tem expressado o seu cuidado, o seu amor, o seu interesse para com as nossas vidas, provisionando palavras que não são, Senhor, coisas supérfluas, que não são coisas apenas vazias, mas são espíritos, são coisas que têm a ver com o nosso dia a dia, são coisas que nos motivam, que nos desperta, e nisso nós queremos lhe reconhecer, nisso nós queremos, Pai, engrandecer o seu nome e te dizer que se houver em nós, Senhor, qualquer espírito de resistência, qualquer espírito independente, qualquer dureza em relação a essas coisas, Pai, nos toca, nós nos abrimos para que o Senhor nos toque, tire aquilo que possa impedir, tire aquilo que possa comprometer essa mensagem e cumpra em nós, complete em nós a obra que o Senhor começou, Senhor, porque não é lícito Jesus ter feito tudo o que Ele fez, não é lícito Ele ter pago tudo o que Ele pagou e nós vivermos nos arrastando nas nossas circunstâncias como se elas fossem maiores do que o Senhor. Ajuda-nos, Pai, a controlar, a alinhar a nossa boca para falarmos aquilo que é alinhado com a sua palavra, coisas que lhe delegam entrada, coisas que lhe delegam legalidade, direito de agir na nossa vida. Sim, Senhor, ajuda-nos à semelhança de Abacuque dizer, ainda assim, exultarei no Deus da minha salvação, porque mesmo havendo circunstâncias, Ele faz com que os meus pés andem sobre, com que eu ande acima dessas coisas. Obrigado, Pai, porque está chegando a luz, coisas novas estão chegando. Muito obrigado, porque nós estamos rompendo, Senhor, com as prisões, os grilhões antigos, e nós estamos sendo ativados de novo no seu propósito. Muito obrigado, porque aquilo que o Senhor começou vai concluir, e nós damos a Ti honra, glória e louvor, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém.